O vento soprava frio na pequena cidade de Vila Salina, carregando consigo o cheiro de terra molhada e flores murchas. As ruas de paralelepípedos, gastas pelo tempo, eram ladeadas por casas antigas, algumas abandonadas, outras ainda habitadas por almas que insistiam em viver naquele lugar esquecido. Entre elas, a casa de Isadora era a mais bela, um casarão branco, cercado por um jardim exuberante, onde rosas vermelhas floresciam o ano todo, mesmo no inverno mais rigoroso. Isadora não era como as outras mulheres da vila. Ela tinha uma beleza que parecia saída de um sonho. Cabelos negros como a noite, olhos verdes que brilhavam como esmeraldas sob a luz do sol, e um sorriso que poderia derreter até o coração mais frio. Mas havia algo em seu olhar que fazia os homens se afastarem, algo que não era humano. Ela vivia apenas para Gabriel, o médico da cidade. Um homem gentil, de coração puro, que cuidava dos doentes sem cobrar um centavo. Isadora o amava com uma devoção que beirava a obsessão. Ela sabia que ele era diferente dos outros. Ele a via, realmente a via, e em seus olhos, ela encontrava um reflexo de si mesma que não era monstruoso. Mas Gabriel não estava sozinho no mundo. E havia pessoas que insistiam em se colocar entre eles. A primeira foi Clara, a enfermeira do hospital. Ela sorria demais para Gabriel. Tocava seu braço com muita frequência. Isadora observava tudo, escondida entre as sombras, seus dedos longos se contorcendo de raiva. Naquela noite, Clara foi encontrada morta em seu quarto, o rosto coberto por pétalas de rosas. Os médicos disseram que foi um ataque cardíaco. Mas Isadora sabia a verdade. Ela havia colocado as pétalas na boca de Clara, enquanto ela dormia, sussurrando palavras doces em seu ouvido, até que seu coração parasse de bater. As mortes continuaram. Ricardo, o farmacêutico que sempre zombava de Gabriel, foi encontrado enforcado em sua própria farmácia, o pescoço envolto por um cipó de roseira. Mariana, a jovem professora que Gabriel ajudava nas horas vagas, desapareceu sem deixar rastros. Seu corpo só foi encontrado semanas depois, enterrado no jardim de Isadora, os olhos substituídos por botões de rosas. A vila começou a sussurrar. Algo estava errado. Alguém, ou algo, estava eliminando todos que se aproximassem demais de Gabriel. Ele próprio começou a notar. Seus amigos sumiam. Seus pacientes morriam de causas inexplicáveis. E sempre, sempre, havia rosas por perto. Foi quando ele olhou para Isadora e viu, realmente viu, o que ela era. Seus olhos não eram mais verdes. Eram negros, profundos como um abismo. E quando ela sorria, seus dentes pareciam afiados demais. "O que você fez?" Ele perguntou, a voz trêmula. Isadora riu, um som doce como mel envenenado. "Eu apenas removi os espinhos do seu caminho, meu amor." Gabriel tentou fugir. Naquela noite, ele empacotou suas coisas em segredo e saiu pela porta dos fundos, seu coração batendo como um tambor em seu peito. Mas o jardim de Isadora não o deixou passar. As roseiras se moveram. Seus galhos se esticaram como garras, envolvendo seus tornozelos, puxando-o para o chão. Ele gritou, lutando, mas as plantas só apertavam mais, suas espinhos perfurando sua carne como agulhas. E então, Isadora apareceu. Ela não parecia mais humana. Seu cabelo flutuava como serpentes negras, sua pele estava pálida como a lua, e quando ela abriu a boca para falar, sua voz ecoou como 1000 sussurros ao mesmo tempo. "Você não pode me deixar, Gabriel. Eu te amo demais para permitir isso." Ele tentou gritar, mas as raízes subiram por suas pernas, entrando em sua boca, sufocando-o. Ele sentiu algo se movendo dentro dele, algo vivo, algo que crescia em seu peito como uma flor envenenada. Isadora se ajoelhou ao seu lado, acariciando seu rosto com dedos que agora terminavam em garras. "Agora você será só meu, para sempre." Na manhã seguinte, Gabriel foi encontrado sentado na varanda de sua casa, olhando para o horizonte com um sorriso tranquilo.
Quando os moradores se aproximaram, perceberam que algo estava errado. Seus olhos não eram mais os mesmos. Eram verdes. Verdes como os de Isadora. E quando ele falou, sua voz era suave, melodiosa, mas havia algo por trás dela. Algo que soava como risadas femininas ecoando de longe. Não se preocupem, ele disse, erguendo uma rosa vermelha que brotou de sua palma. Tudo está perfeito agora. Isadora não foi vista novamente. Mas às vezes, nas noites de lua cheia, os moradores juram ver uma figura feminina caminhando entre as roseiras do jardim de Gabriel, suas mãos entrelaçadas às dele, enquanto os dois riem baixinho. Um som que faz até os corajosos tremerem de terror. E no centro da vila, uma nova roseira cresce, mais vermelha que todas as outras, mais faminta também. O velho casarão na Rua das Acácias exalava um odor peculiar, mistura de mofo, desinfetante barato e algo mais doce, quase nauseante. As paredes descascadas guardavam segredos em suas rachaduras, e as janelas sempre pareciam sujas, mesmo depois de limpas. Era ali que o Dr. Elias Monteiro atendia seus pacientes, com um sorriso tão perfeito que parecia desenhado. Naquela noite chuvosa de terça-feira, enquanto organizava seus instrumentos cirúrgicos com cuidado meticuloso, Elias olhou para o relógio de parede. 23h47. Faltavam 13 minutos para a meia-noite, e ele ainda precisava cumprir sua cota mensal. O calendário marcava 30 de abril, e o número 3, escrito a lápis no canto superior direito, o lembrava de que ainda faltavam 3 almas. Tem que ser hoje, murmurou para si mesmo, enquanto afiava um bisturi com movimentos precisos. Seus olhos castanhos claros refletiam a luz fraca da lâmpada pendurada no teto, criando um brilho estranho, quase amarelado. No canto escuro do consultório, uma sombra se moveu sem motivo aparente. Elias sorriu, mostrando dentes brancos e perfeitos demais para um homem de seus... Quantos anos mesmo? Ninguém na cidade sabia ao certo. O velho prefeito jurara que o médico já atendia naquela casa quando ele era criança, e parecia exatamente o mesmo. A primeira vítima da noite foi uma jovem enfermeira chamada Lúcia. Ela chegou alegando dores de cabeça, completamente alheia ao fato de que seu nome estava na lista de Elias há semanas. O médico a recebeu com seu charme habitual, oferecendo um chá especial para acalmar os nervos. Você é tão dedicada, Lúcia, disse ele, observando como a droga começava a lhe fazer efeito. Trabalha tanto, cuida dos outros, mas quem cuida de você? Quando ela desmaiou sobre a mesa, Elias levantou-se com um suspiro quase teatral. Suas mãos, cobertas por luvas de látex, prepararam a seringa com um líquido âmbar, enquanto cantarolava baixinho uma melodia antiga, daquelas que as avós costumavam cantar para as crianças nos anos 20. O ritual era sempre o mesmo. Primeiro a injeção para manter a vítima inconsciente. Depois os cortes precisos, recolhendo certos órgãos com cuidado de ourives. Elias trabalhava metodicamente, como um artista diante de sua tela. Afinal, cada peça tinha seu valor, e ele tinha contas a pagar. Enquanto trabalhava, lembrou do pacto feito tantos anos atrás. 1927, numa noite tão quente quanto esta. Ele, um jovem médico desesperado para salvar a esposa moribunda, aceitara a proposta daquela coisa que se apresentou como Mr. Black. Vida eterna em troca de serviço eterno. Apenas mantenha o equilíbrio, dissera a voz que cheirava a enxofre e mel. 33 almas por ano, nem mais, nem menos. Lúcia foi a 30ª. Elias limpou o sangue do avental branco, sempre branco, para contrastar tão bem com o vermelho, e olhou para o relógio. 00:23. Ainda havia tempo para mais 2. Foi quando a porta do consultório rangiu. Alguém aí? Chamou uma voz masculina. Elias congelou. Conhecia aquele timbre. Era o detetive Rocha, que vinha investigando os desaparecimentos na região. O médico sorriu, escondendo rapidamente os restos de Lúcia atrás de uma cortina. Detetive? Que surpresa agradável. Entra, por favor. Rocha entrou cautelosamente.
Seu instinto policial gritando que algo estava errado. O cheiro no ar, a luz fraca, o sorriso largo demais do médico. Recebi uma chamada sobre a enfermeira Lúcia, disse, a mão pousando inconscientemente no coldre. Ela disse que viria aqui. Elias inclinou a cabeça, como um professor diante de um aluno promissor. Ah, sim, a pobre Lúcia. Infelizmente ela não está se sentindo bem. Está descansando. O detetive notou então a mancha vermelha quase imperceptível no punho da camisa do médico. E algo mais. Quando Elias se movia sob a luz, sua sombra não acompanhava exatamente seus movimentos. Parecia atrasada. Onde ela está, doutor? Rocha perguntou, desfazendo o fecho do coldre. O silêncio que se seguiu foi quebrado por um som baixo, vindo de trás da cortina. Um gemido fraco. Rocha agiu rápido, sacando a arma, mas Elias foi mais rápido ainda. Com uma força sobrenatural, arremessou a mesa contra o detetive, fazendo-o cair de costas. Quando Rocha levantou a cabeça, viu Elias transformado. Seus olhos agora completamente negros, a boca esticada num sorriso impossivelmente largo. Parece que terei que ajustar meus números esta noite, sussurrou a criatura que um dia fora um médico. Foi então que a cortina se abriu sozinha, revelando não apenas os restos de Lúcia, mas dezenas de outros corpos empilhados como bonecas de pano, todos com o mesmo corte preciso no peito. E entre eles, algo se movia. Uma figura alta, de proporções erradas, com um chapéu que escondia o rosto na escuridão. Mr. Black, Elias cumprimentou, com um misto de medo e reverência. Na manhã seguinte, o consultório do Dr. Elias estava impecavelmente limpo. O médico atendia seus pacientes como sempre, com seu sorriso profissional e mãos firmes. O detetive Rocha foi dado como desaparecido. Na gaveta de sua mesa, encontraram um relatório incompleto sobre os desaparecimentos na região, com uma última anotação. O médico não envelhece. Naquela noite, enquanto fechava o consultório, Elias conferiu seu novo relógio de bolso, um presente de Mr. Black, feito de um material que parecia osso polido. Dentro, pequenos ponteiros marcavam não horas, mas anos. E números. Sempre números. Ele sorriu ao ver que sua cota para o próximo mês já estava garantida. O detetive valera por 3. Mas o relógio lembrava que junho viria logo, e com ele, novas cobranças. Do lado de fora, na rua escura, uma criança que passava correndo jurou ter visto 2 sombras saindo do consultório. Uma alta demais, usando chapéu, e outra que parecia o médico, mas com os braços esticados de forma impossível, como se estivesse alcançando algo ou alguém na escuridão. E no calendário do consultório, agora marcando 1º de maio, um novo número foi escrito a lápis no canto. 33. O antiquário de Samuel ficava escondido em uma ruela estreita do centro da cidade, entre um beco mal iluminado e uma loja de penhores que nunca tinha clientes. O lugar cheirava a madeira encerada, poeira antiga e algo mais. Algo metálico, como moedas esquecidas no fundo de um bolso. As prateleiras estavam abarrotadas de relógios parados, bonecas de porcelana com olhos lascados e livros com páginas amareladas pelo tempo. Foi lá que Daniel encontrou o amuleto. Ele estava atrás de algo, qualquer coisa, que o ajudasse a virar o jogo. Sua vida era uma sucessão de fracassos. Empregos perdidos, contas atrasadas, um apartamento minúsculo que cheirava a mofo. Quando seus dedos tocaram o pequeno objeto de metal escuro, ele sentiu um choque. O amuleto era simples. Um disco de bronze com símbolos entalhados que lembravam uma espiral sem fim. Pendurado em uma corrente fina e desgastada, parecia ter pertencido a alguém por muito, muito tempo. É especial, Samuel murmurou, seus olhos amarelecados pelo tabaco fixos em Daniel. Mas cuidado, ele não gosta de ser perdido. Daniel riu. Pagou com as últimas notas que tinha no bolso e saiu, sentindo o peso do amuleto contra o peito.
Naquela noite, pela primeira vez em anos, ele dormiu sem se preocupar com o dia seguinte. Na semana seguinte, Daniel foi promovido. Não havia explicação. Apenas um e-mail do chefe, elogiando seu trabalho excepcional. 2 dias depois, ele ganhou na loteria. Um valor modesto, mas suficiente para pagar suas dívidas. 1 mês depois, conheceu Clara, uma advogada bonita e inteligente que parecia gostar dele sem motivo aparente. Tudo na vida de Daniel melhorou. Ele se mudou para um apartamento maior, comprou um carro novo, até seus antigos amigos ressurgiram, como abutres farejando sucesso. Mas havia sonhos. Todas as noites, Daniel via o mesmo rosto, um homem magro, de olhos fundos e boca costurada com fio negro. O homem não falava. Apenas apontava para o amuleto no pescoço de Daniel e depois para o próprio peito, onde uma marca circular, igual ao amuleto, queimava como ferro em brasa. Daniel acordava suando, mas o sucesso era tão doce que ele ignorava os pesadelos. Até o dia em que a corrente se rompeu. Ele estava no metrô, voltando do trabalho, quando sentiu um puxão no pescoço. O amuleto escorregou de seu colarinho e caiu no chão, rolando entre os pés dos passageiros. Não, ele gritou, ajoelhando-se para pegá-lo. Mas um homem de terno preto chegou primeiro. Perdão, o estranho disse, erguendo o amuleto. E então, Daniel viu. O homem tinha os mesmos olhos fundos de seus sonhos. E quando sorriu, seus lábios se separaram. Não havia boca, apenas um vazio escuro onde deveria haver dentes e língua. Obrigado. O homem sussurrou, colocando o amuleto no próprio pescoço. E Daniel entendeu. O azar voltou como um furacão. No dia seguinte, Daniel foi demitido. Seu carro quebrou no meio da ponte. Clara terminou com ele por mensagem. Quando chegou em casa, o apartamento estava vazio. Tudo que ele comprara havia desaparecido, como se nunca tivesse existido. E os acidentes começaram. Um quase atropelamento. Um incêndio em seu prédio que começou do nada. Um vaso que caiu de uma janela e por pouco não o atingiu. Daniel sabia o que estava acontecendo. O amuleto havia mudado de mãos e agora ele estava sob a maldição. Ele precisava recuperá-lo. Rastreou o homem de terno, Lúcifer, como os antigos registros do antiquário o chamavam. Um colecionador, um caçador de almas que trocava sorte por vidas. Encontrou-o em um beco escuro, o amuleto brilhando sob a luz da lua. Devolva, Daniel exigiu a voz trêmula. Lúcifer riu, um som que vinha de dentro de suas costuras. Você não entende, Daniel. Eu não o roubei. Você o perdeu. E agora é minha vez. Na manhã seguinte, um corpo foi encontrado nos fundos do antiquário. Daniel estava sentado contra a parede, os olhos arregalados de terror, a boca costurada com fio negro. Em suas mãos, vazias, a marca do amuleto queimada na pele. Dentro da loja, Samuel limpava o disco de bronze com um pano, cantarolando baixinho. Na vitrine, um novo cartão foi colocado. Amuleto da sorte, preço negociável. E na rua, um homem de terno preto observava, o sorriso costurado se esticando sob a luz do sol. A fazenda dos Três Cedros ficava isolada no vale, cercada por colinas que pareciam se fechar ao redor dela como mãos ossudas. O vento que descia das montanhas trazia consigo o cheiro de terra úmida e algo mais, algo adocicado e podre, como carne deixada ao sol por muito tempo. O pasto era verde demais, quase fluorescente, e o gado que pastava ali se movia em sincronia estranha, como se dançasse para uma música que só eles podiam ouvir. Eduardo chegou à fazenda em uma tarde cinzenta, seu carro enguiçando na estrada de terra que levava até o portão enferrujado. Ele era um veterinário contratado para avaliar o rebanho, o último de 3 profissionais que a prefeitura enviara nos últimos meses. Os outros 2 nunca haviam voltado. O dono da fazenda,
Seu Valdemar era um homem alto e esguio, com mãos ossudas e um sorriso que não chegava aos olhos. Ele cumprimentou Eduardo com um aperto de mão gelado e o conduziu até o celeiro principal, onde o cheiro de sangue e estrume era tão forte que ardia nas narinas. Temos um problema com o gado, Valdemar explicou, sua voz rouca como o rangido de uma porta velha. Eles não estão crescendo como deveriam. Eduardo olhou para os animais. Vacas com olhos negros e sem brilho, bezerros que não mugiam, apenas observavam em silêncio. Um deles, mais perto do portão, tinha marcas estranhas no flanco, padrões circulares, como queimaduras, mas simétricas demais para serem acidentais. Foi quando Eduardo percebeu. O gado não estava doente, estava mudando. Naquela noite, Eduardo foi alojado em um quarto acima do celeiro. O lugar cheirava a mofo e madeira apodrecida, e o assoalho rangia como se algo se arrastasse por baixo dele. Ele tentou dormir, mas os sons da fazenda o mantinham acordado. Passos pesados no corredor, arranhões nas paredes, um murmúrio baixo e constante que parecia vir de todos os lados ao mesmo tempo. De madrugada, ele se levantou para investigar. O celeiro estava iluminado por lanternas fracas, e o que ele viu lá dentro o fez recuar em horror. Seu Valdemar e 2 outros homens estavam em pé diante de uma vaca amarrada a uma mesa de madeira. O animal não se debatia. Seus olhos estavam fixos no teto, a boca aberta em um mugido silencioso. Valdemar segurava um objeto, uma faca curva, feita de algo que não era metal, e cantarolava palavras em uma língua que Eduardo não reconhecia. Então, ele cortou. Não para abater, para modificar. A carne da vaca se abriu como massa crua, mas não sangrava. Em vez disso, algo movia-se dentro dela. Cordões negros e brilhantes, como raízes de um fungo, pulsando com vida própria. Valdemar pegou um punhado daquela substância e a colocou em um balde de metal, onde ela se contorceu como vermes sob a luz fraca. Eduardo entendeu então por que o pasto era tão verde e por que o gado nunca mugia. Eduardo tentou fugir na manhã seguinte, mas as estradas estavam bloqueadas, não por portões ou cercas, mas por algo pior. O gado. Dúzias de animais se aglomeraram na saída da fazenda, seus corpos imóveis, seus olhos negros seguindo cada movimento de Eduardo. Ele tentou passar por eles, mas as vacas não se afastaram. Em vez disso, abriram-se. Suas peles se rasgaram como papel molhado, revelando o que havia dentro, não músculos e ossos, mas uma massa negra e pulsante, cheia de tentáculos finos que se estendiam em sua direção. Valdemar apareceu atrás dele, rindo baixinho. Você achou que era só carne que a gente cultivava aqui, doutor? Eduardo correu para o celeiro, o único lugar que parecia seguro. Mas quando entrou, viu os baldes, dezenas deles, cheios daquela substância negra, transbordando. E então, ele ouviu. Vozes. As vozes dos 2 veterinários que vieram antes dele, ecoando de dentro da massa, como se estivessem presos nela. Ajude-nos. Eles nos plantaram. Valdemar entrou no celeiro, a faca brilhando em sua mão. Todo mundo quer prosperidade, doutor. A gente só acelera o processo. 3 meses depois, um novo veterinário chegou à fazenda dos 3 cedros. O pasto estava mais verde do que nunca. O gado, saudável e silencioso. E no celeiro, 3 baldes a mais do que antes, cheios até a borda com uma substância escura que respirava devagar, como se estivesse sonhando. Seu Valdemar sorriu e estendeu a mão para cumprimentar o recém-chegado. Bem-vindo à última colheita. Se você gosta de histórias sombrias, mistérios aterrorizantes e enredos que desafiam a lógica, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum novo capítulo do terror. Sua curiosidade é bem-vinda. Mas cuidado, nem todos saem ilesos.